Mano, boa noite. Boa noite. A vitória veio, né? O Inter tem, com os 2 gols de hoje, o melhor ataque do campeonato, né? O Alan, 15 gols, né? O Alan Patrick disse na saída para a gente ali que precisou ficar fora o primeiro tempo pela questão que ele tinha sentido um desconforto, enfim, nada grave, mas que não dava para aguentar o tempo inteiro. E aí eu quero te fazer a seguinte questão. Quando ele entrou, transforma o time, ou quando ele entra, transforma pela qualidade que a gente conhece, o passe, a cadência, e foram dois times do Inter diferentes exatamente por isso. Um time que acelerou demais no primeiro tempo, e acho que errou até muitos passes, né, e deu para ver que você falava com os jogadores sobre isso, e no segundo tempo, até por essa entrada, já deu para jogar de uma maneira mais fluida, digamos assim. Não ter esse jogador significa que você precisa buscar ou uma alternativa de esquema, ou até mesmo algo que é muito difícil no mercado, ter uma peça de reposição para Alan Patrick? Olha, são questões diferentes, né? Não vamos debater a importância de Alan Patrick, porque todos sabem. Ele é tão importante que a gente deixou ele fora no primeiro tempo num jogo que precisava vencer, né? O segundo aspecto é o seguinte: a equipe consegue jogar com 2 meias, mesmo quando o Alan Patrick não estiver em campo. Nós temos 2 jogadores com características próximas, não vão ser o Alan Patrick, porque não existe muitos Alan Patrick no mercado, né? Mas terão 2 meias. A opção de jogar com 2 atacantes de beirada, mais o alemão, era uma necessidade de ver também em casa como a equipe se comportaria com essa formação, porque nós tínhamos feito fora de casa. E com mais volume de jogo, era natural que a gente chegasse na frente, muitas vezes pela beirada do campo, como a gente chegou. Mas aí temos algumas questões que ficam nítidas, né? O time perde um pouco de construção de jogada de mais qualidade. O time fica mais previsível, o adversário consegue ler com mais facilidade aquilo que a gente quer. E aí depende-se mais da jogada individual do que nunca, né? Quando o posicionamento é um posicionamento mais variável, com os jogadores fazendo mais linhas dentro do campo, fica mais difícil para o adversário marcar, fica mais difícil para o adversário ler, e aí você constrói com a qualidade que a equipe constrói desde o ano passado. Tá? Então, nós temos que saber nos comportar com diversas maneiras, às vezes vai ser necessário, vai ter o dia que vamos ter que jogar com 2 homens de beirada, mais um centroavante. O jogo vai exigir, nós temos que saber nos comportar com isso, dessa maneira, e é isso que estamos fazendo nesse momento do campeonato, porque essa é a hora de fazer, mesmo com um pouquinho de pressão, temos que saber conviver com a pressão. Agora é a fase classificatória. Se sentirmos a pressão na fase classificatória, imagina o que vai na reta final. Então, eu gosto disso que a equipe está passando, eu gosto até das dificuldades que ela está tendo, porque é em cima disso que você se constrói melhor, você se prepara melhor, né? Então, não é sistema, não é isso, a equipe tem uma ideia de jogar, e essa ideia precisa ser entendida por todos, independentemente da formação tática que eventualmente se usa em campo. Mano, boa noite. Dentro dessa questão de dificuldades que você viu e que você cita ser importante observar agora, teve uma dificuldade que pelo menos pareceu existir hoje, que foi uma dificuldade física. Alguns jogadores sentiram, o Baralhas até disse que sentiu o tornozelo no primeiro tempo, o Alan Patrick teve... Tornozelo? Ele disse na saída de campo, no primeiro tempo. Mas isso não é físico, isso é clínico. Perfeito. E aí, em cima disso também, o Alan Patrick teve essa questão do desconforto, o Pedro Henrique parecia já um pouco cansado no segundo tempo. Eu queria saber, em relação ao próximo jogo contra o Aimoré, tem mais de uma semana para trabalhar, mas depois tem um clássico Grenal. A gente pode esperar um time talvez modificado para você também fazer esses testes e preservar alguns atletas, até quem está pendurado? Não estamos pensando no Grenal. O Grenal é lá na frente, né? Primeiro nós temos que classificar. E a classificação passa por uma vitória contra o Aimoré no próximo jogo. Tá? E tanto que dos jogadores que estavam com 2 amarelos, só René tomou o terceiro amarelo.
Se estivéssemos preocupados com isso, talvez já estaríamos preocupados em limpar cartão. Não é isso que conta nessa hora. Acho que temos um grupo de qualidade, e, embora ele seja mais enxuto do que o normal, mas são jogadores de qualidade, são jogadores que estão se preparando, são jogadores que estão respondendo bem, os meninos estão sendo formados como você sempre pediu, já estão até fazendo gols. Então, é assim, né? O processo é esse, a hora é essa de fazer, a gente vai vendo quem é quem, e eles vão se tornando maduros em cima da competição, que é o momento mais importante, que é onde você realmente prepara um jogador. É isso que nós estamos fazendo, não estamos escolhendo o jogo para esse ou para aquele. Feliz da volta do mercado, que é um jogador importante para a gente, um jogador que dá uma saída equilibrada pelos dois lados da equipe, por característica, né? Então, acho que o caminho é esse. Logo, logo, o alemão também vai fazer mais gols, tenho certeza absoluta. As coisas vão entrando nos eixos, e é isso que eu quero como treinador. Agora, Mano, você falou, as coisas vão entrando nos eixos. Na primeira resposta, você falou até em questão de entendimento de jogo, de esquema, mais ou menos isso. Esse grupo ele ficou do ano passado para esse. O que está mudando? Quais são os aspectos que você está tentando mudar para esse grupo ainda não ter encaixado ou estar jogando, como, por exemplo, jogou no ano passado? Não se trata de mudar o jeito de jogar. O campeonato é outro. O jogo é outro jogo, né? Você vai pressionar como você pressiona pós-perda no Campeonato Brasileiro, que todo mundo joga curto, com qualidade curtinha, o adversário joga longo. E todo mundo joga longo, né? Então, a pressão que você queria para retomar a bola lá na frente, você tem que correr 30 metros, 40 metros para trás. Muda totalmente. Tá? O adversário posiciona mais atrás, arrisca menos. Sabe quando joga com a gente que é assim? A gente tem que entender que é assim, né? Hoje, por exemplo, numa boa parte do primeiro tempo, Baralhas esteve muito próximo dos nossos zagueiros para buscar a bola dos zagueiros. Não precisa buscar a bola dos zagueiros. Você tem que já trabalhar atrás da primeira linha do adversário, porque daí o passe dos zagueiros já vai ser para uma construção de jogada. O segundo tempo já melhorou, a dominada já foi para frente, a equipe começou a evoluir melhor, né? E isso depende, às vezes, do jogo em si, não do sistema, não da maneira da nossa equipe jogar. É entender como esse tipo de jogo tem que ser jogado, e é isso que nós estamos fazendo. Dentro disso, Mano Menezes, a questão da saída de bola hoje teve um pouco mais, não sei se prejudicado seria o termo correto, mas ela teve mais dificultada, que era a questão da marcação alta que o Thiago fez em alguns momentos, principalmente no lado do Gabriel Mercado, por ele estar voltando de lesão, por ele estar... Mas, mesmo assim, essa qualidade mostra que ele tem como sair e achar o meio termo. A gente conhece a filosofia do Thiago, né? Ele é um técnico de audácia, ele quer fazer o time dele jogar, e a gente sabe que tem que se preparar para enfrentar também esse tipo de adversário numa construção mais qualificada. Mas o problema que a gente teve não foi por o Thiago ter escolhido apertar na frente, foi porque a gente ficava com uma linha de 3 homens muito à frente da bola, lá na frente, distante da construção do primeiro estágio da jogada. Se você ficar com 3 lá na frente, como ficamos, o adversário fica confortável e ele pode adiantar o meio-campo mais. Se nós ficamos com 2 na última linha, mais 2 meias, mais 2 volantes, bom, já são 3 linhas de construção. Aí o adversário tem mais dificuldade de pressionar. Na verdade, foi isso que aconteceu. Mano, boa noite. Boa noite. Tu citou numa resposta anterior que tu está gostando de algumas dificuldades que a equipe vem encontrando. Quais seriam essas dificuldades e se uma delas é o Inter estar jogando contra adversários mais fechados no Campeonato Gaúcho em relação ao final da temporada passada no Campeonato Brasileiro? Bom, é nítida a mudança da competição. Não precisamos falar sobre isso, até não querendo nem falar sobre a maneira que os adversários jogam.
sobre as dificuldades que a gente encontra na temporada. Se você começa com muitas facilidades, isso pode criar uma ilusão para a reta final do campeonato. Eu prefiro que a gente encontre as dificuldades agora, vai aprendendo a superá-las, porque cada dificuldade que acontece no jogo, você tem que encontrar soluções. À medida em que a equipe vai aprendendo a encontrar soluções, e muitas delas se encontram lá dentro do campo, pelos jogadores, não é pelo sistema do jogo, pelo entendimento das movimentações, a equipe vai se amadurecendo, e ela estando madura, a gente está mais preparado para a reta final. Mano, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o mercado. O mercado ficou, desde o ano passado, não formava dupla com o Vitão e voltou redondo os dois. Os dois jogadores se completam bem, né? Hoje eu acho que a gente até errou um pouquinho em determinados momentos defensivos. A gente perdeu bolas que costumeiramente a gente não perde, umas 2, 3 vezes. Mas a verdade, a equipe... O que o mercado traz muito para a nossa equipe é comando de posicionamento defensivo. Ele orienta muito os outros jogadores. Ele orienta o tempo inteiro, ele coordena o sistema defensivo. E isso é raro. Você não encontra toda hora no jogador capaz de fazer a sua função e ainda capaz de orientar o sistema defensivo. A gente se torna mais agressivo com ele, porque ele encurta mais a linha, ele arrisca mais esse encurtamento de linha. A vida inteira fez isso, então está acostumado a fazer, continua fazendo, e isso significa um acréscimo para a equipe. Mano, boa noite. Sobre os centroavantes, né, a gente está vendo que o Inter tem o artilheiro do campeonato, que não é um centroavante, está fazendo as vias e está indo muito bem. O Luca entrou hoje e fez um gol, garoto da base. O alemão fez gol contra o Caxias, hoje começou o jogo. A gente está vendo notícias do Inter no mercado, né, e próximos ou muito perto de centroavantes. Queria te ver um pouquinho como você pensa a característica do seu time ideal. Claro que o Grenal ainda é distante, a Libertadores também, mas o Inter parece ter vários modelos de centroavante para usar durante a temporada. Queria te ver um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que eu acho importante a presença desse jogador na equipe, porque ele é de uma família especial, né? Você tem muito ganho, por exemplo, com o Pedro Henrique fazendo a movimentação final, porque ele é um velocista, ele ataca sempre a linha e uma hora dessa a bola entra, tá? Mas Pedro não é um centroavante, né? É um atacante de velocidade que também pode fazer a função por dentro. Então, esse jogador ele é mais completo, ele sabe fazer pivô na hora de fazer pivô, ele sabe tirar o defensor do lugar, né? E às vezes ele não ataca o espaço porque não é o que deve se fazer nessa hora. Esses jogadores são mais completos, se tornaram goleadores vestindo a camisa 9 por onde passaram, exatamente porque têm essa capacidade. Estamos trabalhando para o alemão ser esse jogador, vamos continuar trabalhando com o Luca para ele ser esse jogador, mas o futebol não tem muito tempo. No clube grande, você tem menos tempo ainda, né? Então, queria deixar bem claro que não é pelo sistema, que às vezes você tem alguma dificuldade, você tem dificuldade porque isso acontece. Eu acho que até foi tu que escreveste, fez uma pesquisa sobre se o alemão estava tendo dificuldade pelo sistema do time jogar, né? Ele está tendo as mesmas dificuldades que ele teve ano passado, porque o sistema é o mesmo e ele era um dos goleadores da equipe no Campeonato Brasileiro. Então, não é pelo sistema, né? É importante as pessoas entenderem, eu acho que o torcedor entender isso cada vez é mais importante, porque o torcedor é parte do jogo, ele vem para o estádio, ele incentiva mais ou incentiva menos de acordo com o que ele acredita, né? Então, acho que a equipe vai chegar no ponto que o torcedor quer ver, na hora da onça beber água. Mano, já é madrugada lá na Europa, mas só para saber se o presidente já lhe deu uma atualização. Aqui deve ser madrugada também, né? Meia-noite, 6, é madrugada também, Madrugada mas lá também. pior ainda, então, lá. Mas se teve alguma atualização, se vai ter o Arangues e o Luiz Adriano ainda para o gauchão, se vai ficar para depois, o que esses jogadores podem acrescentar? Eu, em dia de jogo, nem atendo o telefone. Só penso no jogo. Acho que é um respeito que eu tenho que ter com os jogadores, dar o máximo. Aí eu peço para eles serem assim, então também busco ser assim. Acho que a gente não tem que ficar misturando todos os assuntos.
Se o presidente foi à Europa, não deve ter sido à toa, né? Eu imagino assim, né? Então vamos aguardar o presidente. Boa noite.